Olá, amoras, amoros e amores. Espero que essa postagem encontre você e sua família muito bem. Nesse vídeo, nós vamos dar continuidade à reflexão que o professor Franco trouxe lá no vídeo. Ele fez para vocês a pergunta onde? E eu te respondo. No espaço geográfico. Mas, professor! O que é o espaço geográfico? Vem comigo que eu te explico. Não, o espaço geográfico não é esse espaço que você está pensando. Esse aqui é o espaço sideral, ou espaço sideral dos gatinhos, nesse caso. Nós estamos falando do espaço geográfico. De acordo com o famosíssimo, maravilhoso, brilhante, incrível, grande intelectual e geógrafo brasileiro, Milton Santos, o espaço geográfico ele é um conjunto indissociável de um sistema de objetos e um sistema de ações. Mas o que significa indissociável? Significa que esses sistemas eles são inseparáveis, ou seja, que uma coisa depende da outra. Vamos ver isso na prática? Vai na sua janela e olha ao redor. Tudo que você vê em volta pertence ao nosso reino Simba. Fazem parte desses sistemas de objetos e sistemas de ações. As casas dos seus vizinhos, suas ruas, os postes, as árvores, o bairro todo são objetos que compõem o espaço geográfico. Ou seja, é o tal sistema de objetos. E eles se relacionam através das ações. As pessoas que vivem nas casas usam as ruas para se locomover até seus locais de trabalho ou de estudo. As crianças do bairro brincam nas ruas, nas calçadas, nos terrenos vazios. Os moradores, de 2 em 2 anos, votam em representantes que vão fazer, ou não, obras nos rios, nas calçadas e etc. Enfim, a existência dos objetos no espaço não seria possível sem as relações que os criaram. A construção das casas, a pavimentação das ruas, a necessidade de deslocamento de carros e ônibus pelas ruas, as pessoas indo para a escola e para o trabalho. Ou seja, o espaço é de certa forma um resultado das ações humanas e dessas relações entre seres humanos e natureza. Vou dar um outro exemplo. Vê aqui se você conhece esse lugar. Valendo um abraço pós-pandemia, hein? Que lugar é esse? Exatamente, minha gente, é a Ponte da Amizade. Dá uma olhada aqui e vê se você está conseguindo identificar alguns objetos. A própria ponte é em si um objeto que serve para diversas ações. Serve para ligar o Brasil ao Paraguai, serve como um meio de transporte para atravessar o rio, serve como elemento de negociação entre o Brasil e o Paraguai, ou seja, ela tem um papel geopolítico. Serve de passagem para turistas fazerem compras, para estudantes de medicina, para muitos trabalhadores que vão ou vêm para o Paraguai. E serve de passagem, inclusive, para redes ilegais, como do tráfico de drogas, de pessoas ou de armas. Ou seja, um mesmo objeto ou sistema de objetos tem várias ações e se relacionam com outros de diversas maneiras. Um outro objeto que eu quero falar para vocês é esse aqui, ó, o Rio Paraná. Como assim objeto? Ele não é da natureza? Sim, justamente porque a humanidade precisa desses elementos da natureza para a sua vida, para a sua sobrevivência, a gente está o tempo todo se relacionando com ela. A gente sempre precisou e sempre vai precisar da natureza. Por isso, é urgente que a gente pense em formas de vida que não sejam predatórias para o meio ambiente. Coisa que, com as queimadas no Pantanal, na Amazônia, o uso de agrotóxico indiscriminado, a contaminação dos rios, do ar, do solo e todas essas ações estão levando não apenas para a destruição da natureza, mas também a destruição das nossas vidas. Por isso, o espaço geográfico é sempre o lugar onde ocorrem as interações entre a humanidade e a natureza. O Rio Paraná, por exemplo, é historicamente utilizado como fonte de água, fonte de alimentação através da pesca, é usado também para o transporte. Atualmente, além de tudo isso que eu falei, ele serve também como um gerador de energia para as indústrias do sudeste do Brasil e também para o Paraguai. Ele foi e ainda é muito importante para as populações indígenas que vivem aqui há milhares de anos.
assim como para todos nós hoje em dia. Uma seca no Rio Paraná pode comprometer o fornecimento de energia para boa parte do Brasil, e isso teria graves consequências econômicas e sociais no Brasil todo. Ou seja, a nossa existência está diretamente ligada à existência desse objeto, seja para fornecer o peixe que comemos, seja para produzir a energia que vai abastecer a montadora dos carros e de ônibus que a gente usa todo dia para se locomover. Por isso, o espaço geográfico é um resultado dessa relação entre humanos e natureza. Mas atenção, ele não é apenas um resultado, ele é também um condicionante, porque ele tem um papel ativo nos fenômenos humanos. Vou explicar melhor isso para vocês com o exemplo da Covid-19. Historicamente, o espaço geográfico brasileiro foi produzido de maneira desigual. E nas cidades encontramos favelas ou ocupações urbanas que têm uma grande concentração de pessoas em pequenos espaços, com dificuldade de acesso à água limpa, com falta de equipamentos de saúde para a população. É onde se encontra a população trabalhadora que precisa utilizar os ônibus que normalmente estão sempre lotados. Enfim, todos esses são elementos que facilitam a difusão do coronavírus. Por isso, são justamente esses lugares e essas populações que mais estão sofrendo com a Covid-19. Dá para perceber como essas características desse espaço têm um papel ativo na disseminação do vírus? Vou dar um outro exemplo. Olha esse mapa que foi elaborado por diversas instituições de pesquisa no Brasil. Ele mostra a relação entre a distribuição dos casos de Covid-19 com a concentração de trabalhadores em frigoríficos de aves, aqueles que fazem o frango que a gente come no almoço. As bolinhas pretas representam os casos de Covid. Quanto maior a bolinha, maior o número de casos. As cores significam a maior ou menor concentração de trabalhadores em frigoríficos. Quanto mais próximo do verde, menor o número de trabalhadores. Quanto mais próximo do vermelho, maior o número desses trabalhadores. Podemos ver, por exemplo, no caso da região metropolitana de Curitiba, que fica por aqui, e também em Foz do Iguaçu, Maringá e Londrina, que não existe exatamente uma correspondência entre o número de casos e de trabalhadores de frigorífico nesses lugares. Essa pesquisa explica que isso está ligado à grande concentração de pessoas nessas cidades, que são as maiores do Paraná. Mas quando se olha para cidades menores, é possível perceber que os dois elementos do mapa se relacionam, as cores e os pontinhos, o que indica que os frigoríficos são um importante fator da interiorização da doença no Paraná. Além disso, o estudo conclui o seguinte, que dos 64 municípios com frigoríficos de aves e suínos, apenas 3 não registraram casos de Covid-19. As características do ambiente e as condições de trabalho nos frigoríficos favorecem o ciclo viral. Além disso, a migração diária dos trabalhadores que vêm de municípios vizinhos se torna um potencial de propagação do vírus para os municípios do seu entorno. Dá uma olhada nessa foto, que mostra como são os frigoríficos internamente. Eles têm uma grande concentração de pessoas em um ambiente com temperatura que preserva o vírus e com trabalhadores que vêm de diversas cidades próximas em ônibus. Esse é o caso das nossas cidades vizinhas, como Matelândia, São Miguel do Iguaçu, Santa Terezinha e até Foz do Iguaçu, de trabalhadores que trabalham em frigoríficos aqui na região. Isso é fundamental quando pensamos que a saúde não está ligada somente ao indivíduo, mas também tem determinantes sociais que a definem. Vamos falar mais sobre isso com o Prof. Franco e com a Prof. Camila mais para frente. Como vocês podem ver, podemos analisar o espaço geográfico em diversas escalas. Falamos da ponte da amizade e no seu impacto na dinâmica local, para as compras, para o turismo, para os estudantes e para os trabalhadores. Quando falamos do coronavírus dos frigoríficos, abordamos a escala do estado do Paraná, que junto com Santa Catarina e Rio Grande do Sul, ou seja, o sul do Brasil, essa região, são alguns dos principais produtores de carne do mundo. Essa carne é produzida principalmente para exportação, para os países da Europa e para a China. E adivinha por onde passa essa carne em direção à China? Sim, pela Ponte da Amizade. Mas, professor... Quer dizer, então, que esse mesmo objeto que é importante para a escala local tem importância também
em uma escala mundial? Sim! Estamos diante de um mesmo espaço geográfico que é articulado, construído e inclusive destruído por nós seres humanos, de diversas maneiras, em diversas escalas. Esse espaço, ele muda constantemente, o que significa que ele não é o mesmo ao longo do tempo. A Ponte da Amizade, por exemplo, só foi finalizada em 1965, o que significa que antes disso, o trânsito de pessoas e mercadorias era feito por barcos e balsas. Hoje, está sendo construída a nova ponte, que vai mudar o espaço geográfico ainda mais. Por fim, eu gostaria de lembrar que o espaço geográfico não é produzido de maneira igual em todos os lugares. A Ponte da Amizade não é igual à Ponte do Brooklyn em Nova York, que não é igual às pontes criadas pelo Império Romano para transportar água, os chamados aquedutos, que não é igual às pontes que levantam para passagem de barcos, e etc. Enfim, a produção do espaço vai ser diferente dependendo das características físicas, sociais, econômicas, políticas daquele lugar. Então, para resumir, o espaço geográfico é o quê? É um conjunto indissociável de sistema de objetos e sistema de ações. É constituído de elementos naturais e artificiais ou culturais, ou seja, que são criados pela humanidade. Ele é criado, transformado, destruído pelos seres humanos na sua relação com a natureza. Ele é transformado ao longo do tempo. Ele é produzido de formas diferentes em lugares distintos, a depender das características naturais, culturais, sociais, econômicas e políticas daquele lugar específico. E, por último, ele pode ser analisado em diversas escalas: local, estadual, nacional, regional ou mundial. Bom, por enquanto é isso, pessoal. Eu acho que ficou um pouco cansativo, né? Mas é que esse não é um conteúdo muito fácil mesmo. Espero que eu tenha conseguido trazer alguns exemplos que ajudam a entender melhor o que significa esse conceito para vocês. Mas, por favor, me escrevam se vocês tiverem dúvida, porque assim eu posso ajudar vocês da melhor maneira possível. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre algo que nós já começamos a falar antes da pandemia. Nós vamos falar de representação desse espaço geográfico. Lembra do nosso croquis? Se não, pega o caderno de geografia e dá uma olhada. Aproveita isso para matar a saudade do campus, porque eu mesmo não estou me aguentando. Um beijo no coração de vocês e até a próxima. Mua!